pelo menos acaba depois escutando aí as informações, orientações que eu tenho para passar hoje para vocês. Bom, eu acho que a maioria ou todos já tiveram acesso ao conteúdo que eu passei ontem um arquivo para vocês, que seriam as avaliações do trabalho que vocês entregaram. O trabalho, na verdade, eu dividi em dois, né? A P2, avaliação processual 2 e avaliação processual 3. Tá? O que eu avaliei? O conteúdo dos slides, como avaliação processual 2, e o conteúdo da apresentação de vocês como avaliação processual 3, até para não sobrecarregar vocês com outro trabalho. Tá? Então, eu acabei dividindo dessa forma e dando os pesos. E fiz algumas, não todas as observações em relação ao que vocês apresentaram, mas eu fiz algumas observações pontuais em algumas apresentações. Tá? Então, vocês conseguem olhar lá no arquivo que eu mandei para vocês. Bom, de uma forma geral, vocês foram muito bem nos trabalhos, vocês se dedicaram, deu para ver, tá? Assisti todas das 3 turmas já, todas as apresentações, e deu para ver que vocês se dedicaram. Eu acho que ficou um formato interessante, porque todos participaram, né? Então, era uma regra que a gente tinha para as apresentações. E independente de uma falha, um erro ou outro, ou falta de uma informação, vocês concluíram um trabalho que eu acho importante para vocês nesse momento. Eu estava até pensando sobre hoje as aulas que estão nesse formato remoto, né, à distância. E uma coisa que a gente sempre tira alguma coisa boa, né, de uma situação ruim, como a pandemia. Por exemplo, quando a gente fala dessas aulas à distância, uma das coisas que vocês têm trabalhado acaba sendo a elaboração dos trabalhos que vocês fazem para as disciplinas, não só para a minha. Né? E cada professor colocando uma regra, uma exigência, uma forma de apresentação, seja essa apresentação ao vivo ou gravada, e isso é muito interessante, é muito importante para vocês, né? A gente trabalhar com formas diferentes para vocês aprenderem sobre essas formas, pensando, por que eu fiz essa relação aí com a situação da pandemia? Pensando que hoje no mercado de trabalho, nós temos, né, em muitas áreas, um trabalho remoto, um trabalho à distância, que está acontecendo no momento. É lógico que nem todas as áreas e nem todas as funções, mas eu tenho colegas, muitos colegas que estão hoje 100% à distância ou parcialmente, assim como eu estou, né, dentro da minha área aí que eu escolhi trabalhar, né, sou biomédico de formação. Então, o que eu observo hoje? Colegas que trabalham em empresas, por exemplo, em áreas de indústria farmacêutica, trabalhando à distância. E um trabalho que envolve muitas vezes reuniões, apresentações de conteúdos, apresentação daquilo que eles estão produzindo, tá? Apresentação de conteúdos de artigos científicos. E essas apresentações, elas estão acontecendo à distância. Né? Então, vocês aprenderam a lidar, estão aprendendo a lidar com ferramentas para essas apresentações. Então, isso eu vejo como um lado bem positivo. Né? Lógico, vocês ainda estão no terceiro semestre, ainda tem os outros semestres também, que vocês terão aí apresentações, e acho que vai chegar o momento, tomara que sim, né, que a gente deixa esse período remoto à distância e volta para uma fase presencial, que é uma outra atividade, é uma outra forma de vocês trabalharem a apresentação, que não é de forma remota.
Ah, isso vocês ainda não tiveram essa oportunidade porque vocês estão no terceiro semestre, então vocês pegaram toda essa fase, né, à distância, diferente de outras turmas que eu já dei aula, por exemplo, que estiveram de forma presencial e agora à distância, né? Então, isso, isso é muito importante para vocês. Então, é importante a gente ter no curso aí disciplinas onde cada professor coloca uma regra para trabalhar com atividade com vocês, né? E essa que eu passei, por exemplo, é uma atividade que integra vocês num trabalho, porque vocês tiveram que trabalhar em conjunto, e é isso que a gente espera. Um dos objetivos é esse, né? Fazer vocês trabalharem em conjunto, em equipe, porque depois a gente vai para o mercado de trabalho, é isso que a gente tem, né? A gente tem um trabalho em equipe para fazer. Independente se é à distância ou de forma presencial. De uma forma geral, nos seminários, como eu falei, vocês foram muito bem, vocês se dedicaram. Só lembrando que fiz uma observação aqui, quando a gente fala de gênero e espécie, é uma coisa que eu tenho conversado com vocês desde o começo do semestre, e acredito que no módulo de infecciosos o tempo todo, né, os professores acabam apontando isso e falando sobre isso, mas a gente escreve o gênero de um ser vivo sempre começando com letra maiúscula e a espécie com letra minúscula, e a gente coloca isso em itálico. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes vocês estão montando, primeiro, para saber e, né, para prestar atenção nessa informação, que é importantíssima para a gente da área da saúde, que trabalha, por exemplo, com patógenos. Ah, e uma das coisas é que às vezes a gente está montando um slide e a gente acaba padronizando. Vou colocar o texto, tem alguns tópicos, vou colocar em tópicos e vou deixar tudo em letra maiúscula. Só lembrando que na hora que chega na taxonomia dos animais, o correto é a gente esquecer essa regra, quando a gente vai falar, por exemplo, do gênero e espécie, e colocar a escrita de uma forma correta. Então a gente tira essa regra que a gente criou de tudo maiúsculo, ou tudo minúsculo, ou tudo de uma determinada forma, e a gente coloca de uma forma correta. Tá? Isso é muito importante para uma apresentação na área da saúde, seja um seminário, seja uma apresentação em um evento, seja qual for a apresentação. Né? Se a gente tem interesse em saber mais sobre as áreas e as pesquisas que a gente acaba utilizando os animais, uma das formas que a gente tem é a gente ir lá, sempre indico a PubMed, e colocar como palavra-chave ou palavras-chave o nome ou os nomes dos animais que a gente tem interesse. E lá a gente encontra, né, centenas de trabalhos e pelo título e observando o resumo, principalmente na parte de métodos, a gente consegue ali buscar as informações que a gente quer. Tá? No Brasil, bom, a gente publica tanto fora como aqui no Brasil, uma outra fonte seria esse Elo também, né? Buscar artigos na Cielo, porque tem revistas lá indexadas que são nacionais. Então a gente poderia ter ali uma visão, por exemplo, de trabalhos publicados no Brasil, mas isso não quer dizer que eles estão todos lá, né? Porque, como eu falei, a gente publica em revista internacional também, que às vezes não está indexada lá na ICIELO. Tá? Sobre os métodos de eutanásia, vou voltar a esse assunto porque, né, quando a gente fala sobre qualquer modelo animal hoje, obrigatoriamente a gente tem que usar as informações da diretriz de eutanásia 2013 do CONSEA. Embora nós temos algumas outras informações na literatura, tanto no Brasil antes de 2013, como informações atuais de outros países em relação aos métodos de eutanásia, nós, a partir de 2013, obrigatoriamente, nós temos que seguir a diretriz. Então, lá na diretriz tem aqueles quadros
com informações no final, acho que a partir da página 40, 41, 42, começam os quadros com as informações sobre os animais. E colocando de que forma? Os métodos que são recomendados, aceitos com restrição e os métodos inaceitáveis. Sendo que eu acho que para o único, eu não me lembro de todos, mas eu acho que para primatas não humanos, acho que é o único que não tem os métodos aceitos com restrição. Acho que só recomendados e inaceitáveis. Para os outros sempre tem essas três opções. E a gente segue isso. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente tem diretrizes internacionais, como do Canadá, dos Estados Unidos, e a gente vai lá e busca aquela informação. Eu posso até colocar essa informação, eu posso até mostrar que quais são as diretrizes, as normas, as leis nos outros países, mas sempre comparando com o Brasil. Né? É claro que muita coisa que eu vou encontrar lá, eu encontro nas nossas diretrizes, mas nem sempre são as mesmas. Tá? Então, em relação à eutanásia, a gente precisa seguir, então, essa diretriz. Não encontrando alguma informação sobre uma determinada espécie de animal que, por exemplo, não é muito utilizado em pesquisa e não está de forma clara lá na diretriz, o método para ela, embora tenha lá mamíferos, carnívoros, mas a gente pode pegar uma espécie que não tem ali o nome dela, sempre a recomendação acaba sendo a gente pesquisar por meio da consulta com o CONSEA. Então a gente entra em contato com o CONSEA e pergunta por aquela determinada espécie animal qual seria a indicação ou as indicações para a eutanásia, se isso não estiver claro lá e não tiver a informação lá nas diretrizes de eutanásia. Então é o que a gente tem. Bom, eu finalizei o conteúdo da disciplina com vocês. O que eu tinha para passar eu já cumpri ali no cronograma, somente estavam faltando as apresentações de vocês sobre os modelos animais que são bem menos utilizados do que aqueles 4 que eu passei para vocês, ratos, camundongos, coelhos e cobaias. Isso não quer dizer que não são utilizados, eu estou fazendo uma comparação, porque claro que ainda mais dependendo da espécie animal, ela é sim muito utilizada, seja no Brasil ou seja fora. Então, existem espécies que a gente vê uma redução no uso, existem outras que a gente vê um aumento. Um exemplo de aumento acaba sendo os peixes, o uso de peixes, principalmente a espécie do zebrafish, né, em pesquisas. Seja no Brasil ou fora, é lógico que isso depende de algumas áreas, fica restrita a utilização dos peixes para algumas áreas. Tá? Mas nós temos esses modelos e nós temos uma prova final daqui 2 semanas. E eu cobro sempre na prova final o conteúdo dos seminários de vocês. De que forma isso? De uma forma bem, coloco como uma forma bem tranquila, porque minhas perguntas são básicas, vocês não precisam decorar nada em relação a essas espécies, em relação, por exemplo, à eutanásia, do que é aprovado, que não é, para esses animais, em relação às vias de administração, manipulação, micro e macroambiente desses animais, mas eu pergunto informações gerais sobre eles. Por que eu estou falando isso para vocês? É claro que se a gente tivesse de uma forma presencial hoje, nas aulas, eu dedicaria 2 semanas para vocês apresentarem essas aulas. Poderia só se eu mudar o formato disso, porque eu acho esse formato online também interessante. Né? Uma coisa para eu parar para pensar, porque eu acho que a gente precisa incluir, mesmo no ensino presencial, apresentações dessa forma, como eu falei para vocês aprenderem a lidar com formas diferentes de apresentação. Mas, por exemplo, quando estava presencial, os alunos apresentavam 2 semanas fazendo as apresentações e eu assistia isso, todos assistiam.
E eu assisti todas as apresentações de vocês, fiz as colocações, e agora, o que eu espero? Que vocês assistam às apresentações dos seus colegas. Primeiro, para prestigiar o trabalho que fizeram, e, é claro, para ganhar conhecimento sobre as espécies de animais que vocês abordaram. E outra coisa é que, como eu falei, eu acabo cobrando um conteúdo básico de informações na prova final. E o que eu posso passar de informações para vocês? Que vocês não precisam ficar decorando, assistindo várias vezes as apresentações. Acho que na turma de vocês são 8 grupos, 8 apresentações, 8 ou 9 ou 7. Não me lembro exatamente porque tem as outras 2 turmas. Mas assistam essas apresentações e o que eu posso dizer para vocês? Que quem assiste à apresentação dificilmente vai errar nas questões que eu coloco, que eu faço perguntas, às vezes mesclando o conteúdo da disciplina com o conteúdo. Eu considero o conteúdo que eu cobro muito fácil, tá? Para quem acaba assistindo as apresentações. Tá? Então, eu vou dar essas hoje, né? Hoje é rápido aí, esse período que eu tenho com vocês. Então, eu vou deixar disponível a aula de hoje e da próxima semana para vocês, no horário da aula, para vocês assistirem às apresentações. Tá? Considerando o tempo de hoje, o tempo da semana que vem, é um tempo suficiente para vocês assistirem todos os seminários, que cada seminário ficou aí, acho que entre 15 a 20, 25 minutos. Tá? Então assistam, como eu falei, não se preocupem em relação aos detalhes. Tá? Vejam como vocês estivessem em um evento assistindo uma apresentação. Tá? Então é uma das coisas que eu queria passar para vocês. Porque aí a gente tem no dia 25 a prova final, ela vai ser no estilo da prova que eu passei para vocês, da avaliação processual 1. Tá? Então eu vou fazer essa prova na forma de testes. Vocês vão ter o tempo da aula, do horário da aula para fazer a prova, ou seja, das 11h20 até as 13 horas, da mesma forma como foi a AP1. Tá? Em seguida, eu vou fazer a correção dessa prova e mandar para vocês uma devolutiva. Tá? E na semana seguinte eu fico disponível da prova, na semana seguinte, eu fico disponível aí, se alguém tiver dúvidas, ou se eu vejo se tem algum erro que me chamou a atenção, aí na maior parte, 50% da turma, por exemplo, se errou uma determinada questão, então eu chamo vocês para explicar sobre essa questão, assim como vocês fiquem à vontade para me chamarem aí pelo chat, por exemplo, para tirar qualquer dúvida em relação à prova final. Eu vi por cima, eu ainda não lancei as notas, essas notas de... A AP1 eu já lancei, falta lançar então, que eu encaminhei para vocês ontem, a P2 e a P3, e aí com isso, aí eu vou lançar isso, até a semana que vem, até terça-feira eu lanço, e aí vocês já terão a nota de avaliação processual de vocês, que pelo que eu vi, vocês foram muito bem, tá? Considerando nota de avaliação processual de vocês, eu acho que dificilmente, se vocês estudarem, dificilmente vocês vão para uma situação de uma avaliação substitutiva. Mas se acontecer, a gente vai conversar sobre a avaliação. Então, os alunos que ficarem, se ficar, né, espero que não, mas se tiver um aluno que ficar em avaliação substitutiva, na semana seguinte eu converso, depois a gente já marca a data dessa avaliação substitutiva, mas espero que não tenha necessidade, tá? O Gustavo entrou em contato comigo, e ele comentou na aula acho que da semana retrasada, não me lembro, sobre um vídeo que estava circulando em mídia social, sobre um coelho chamado Ralph, e eu assisti hoje o vídeo, né, para ter uma ideia do que era, e na verdade é um vídeo que foi feito como uma forma de protesto enxergo dessa forma, em relação ao uso de animais
para algumas áreas. E é um vídeo que mostra, né, um coelho contando a história dele dentro do laboratório. Eles acabam fazendo no laboratório alguns testes com esse animal e fica claro no vídeo o sofrimento desse coelho, né? Então, com lacerações nos olhos, no corpo, na orelha do animal. Então, acaba contando essa história. Bom, o que a gente vê no vídeo? Eu acho ótimo as manifestações, eu acho que foi graças a manifestações. O Gustavo está colocando para quem não assistiu, né? Eu estou falando e ia falar isso, para depois o Gustavo colocar para quem não assistiu. É um vídeo curtinho, né? Mas que mostra isso exatamente, né? Então tem o link aí, o Gustavo está colocando. Para quem não assistiu, depois pode assistir, mas que mostra aí um sofrimento do animal em laboratório. E, e é lógico que a gente conquistou muita coisa aí em relação ao princípio do aprimoramento, do princípio ético do aprimoramento, que tem como base o bem-estar dos animais e diminuir cada vez mais dor e sofrimento. Então foram graças a manifestações aí que aconteceram no passado que eu acho que a gente melhorou muita coisa. A gente tem muita coisa ainda para melhorar, né? Mas hoje é bem diferente, né? E hoje não seria a realidade daquele vídeo que mostrou, né? Por quê? É um assunto que a gente conversou ao longo da disciplina, né? Os animais, eles não podem passar por um sofrimento, um estresse maior. O que acontece? Lógico que existem protocolos até para o estudo de dor, protocolos que envolvem dor, mas isso tem que tem que seguir protocolos e a comissão de ética tem que aprovar isso. E toda vez que a gente fala em projetos que envolvem manipulações que podem gerar dor, obrigatoriamente os pesquisadores, as empresas, elas devem ter medidas para o controle dessa dor desse animal. Eu até comentei com vocês sobre o formulário da comissão de ética, quando a gente submete um trabalho, que lá tem uma série de perguntas. Inclusive, se a gente vai fazer algum procedimento, por exemplo, procedimento cirúrgico, já vem a pergunta em seguida. Se sim, já vem a pergunta, né? Qual analgésico será administrado no animal após o procedimento? Então, hoje, coisas que a gente não tinha essas regras no passado, hoje nós temos regras, né? Nós temos uma legislação. Então, um animal que passa, por exemplo, por um procedimento cirúrgico, obrigatoriamente ele deve ser acompanhado com analgésico, né, para ele não sentir dor. Lógico, anestésico durante a cirurgia, mas o que eles observaram ao longo do tempo em procedimentos? Faziam os procedimentos, lógico, faziam anestesia, só que depois não acompanhavam o animal com analgesia. E aí observaram que esses animais, claro, né, lógico que precisavam comprovar, mas que ficavam quietos após procedimentos. Mais quietos. Aí eles foram estudar comportamento animal e viram que aquilo não era um comportamento normal, que tinham comportamentos que tinham relação com dor, né? E é claro, concluíram o óbvio, que um animal, assim como a gente, então fazendo comparação com os humanos, o que a gente pode pensar? O que a gente observa? Que quando a gente faz um procedimento cirúrgico, não sei se alguém aqui já passou, algum familiar, por procedimento cirúrgico de vocês, assim que termina a cirurgia, assim vai passando o efeito da anestesia, o que acontece? A equipe não espera passar o efeito da anestesia para entrar com o medicamento, com analgésico, já entra com analgésico. Então, isso acaba sendo feito para os animais também. E o que acontece em animais que têm aí um comprometimento do bem-estar por conta dos procedimentos? Esse animal, e eu já cheguei a conversar com vocês sobre isso, né? Quando é feito procedimento com animal, dependendo do procedimento, esse animal, obrigatoriamente, ele deve ser eutanasiado no final. Por quê?
É lógico, né? Tem situações a remover um fígado, pulmão do animal, claro que esse animal vai ser eutanasiado, não tem condição de sobreviver. Mas dependendo também do procedimento que é feito, mesmo esse animal tendo seus órgãos, se é possível, depois daquilo, ele ter sofrimento com dor intensa, né, a longo prazo, porque a curto prazo você usou analgésico, assim como em humanos, mas a longo prazo, se isso é comprovado, esse animal é sacrificado, né? Quem faz essa avaliação? Médico veterinário, assim como animal de estimação. Então, para animais de estimação, dependendo do sofrimento aí, por exemplo, de um cão ou de um gato, existe a indicação de eutanásia para o animal não ficar sofrendo, tá? Eu até contei para vocês que eu consegui uma parceria, na época que era coordenador da Comissão de Ética na São Camilo, uma parceria com o INCOR, por conta que lá eles utilizam suínos e a gente na medicina utiliza a carcaça do suíno, ou seja, o animal morto. A gente só precisa de um animal morto, só que inteiro, né, sem lacerações pelo corpo. E eles tinham uma pesquisa lá, na época, que eles usavam os suínos, mas considerando todos os procedimentos que eles faziam com o suíno durante a anestesia geral do suíno, eles não poderiam voltar com esse animal vivo, tá? Após a cirurgia, dar o retorno de vida para esse animal. Então, esse animal, até por conta que pelo todo o tempo que ele passava em cirurgia, esse animal chegava no final, eles aumentavam a quantidade de medicamento e faziam uma eutanásia química. E para a gente interessava aquela carcaça, porque não tinha laceração em órgãos, tá? E aí então a gente reutilizava o quê? A carcaça, o animal morto, não vivo, porque a gente nunca pode reutilizar um animal vivo em pesquisa, pegar de uma e passar para outra. E até interessante essa informação, isso já está na lei em 2008, né? Tem essa informação, tem uma cláusula na lei que fala, né, dessa proibição da reutilização. Exatamente para não cair na situação daquele coelho que passa por um procedimento, deixam ele lá vivo, depois fazem uma nova pesquisa e reutilizam aquele animal naquela nova pesquisa. Isso não acontece no Brasil, né? Nós temos uma lei para isso, mas o que a gente pode ter é, a, não é, aí não seria o reuso, seria um animal que está destinado para uma pesquisa que foi aprovada e que envolve vários testes, assim como na pesquisa básica, né? Então eu vou ficar com o animal 5 meses fazendo alguns testes. O que eu não posso? Finalizar aqueles testes, finalizar aquela pesquisa, guardar esses animais e reservar eles para uma outra pesquisa, tá? Isso não poderia, tá? Isso está na lei desde 2008, não foi nenhuma resolução normativa do Conselho que veio depois. Agora, quando a gente fala mostra nesses vídeos esses animais dessa forma, como mostra nesse vídeo, isso não é possível hoje, né? Animal em sofrimento, inclusive mesmo se não fosse esperado esse sofrimento, isso é muito comum, né? Em biotérios, se a gente faz o procedimento, a gente não esperava, assim como para humanos, né? Acontece alguma complicação cirúrgica em algum procedimento, é, existe, como eu já falei para vocês, isso está na lei, todo biotério, é por isso que todo biotério deve ter obrigatoriamente um médico veterinário responsável pela saúde dos animais. Então, esse médico veterinário, ele vai avaliar o animal, assim como o animal de estimação, tá? E verificar as condições desses animais. Se eles devem entrar com medicamentos, por exemplo, para dor, fazer um tratamento ou a eutanásia desse animal, tá? Então, isso, assim como acontece para animal de estimação, isso é muito comum também em biotérios, tá? Tanto é que todo biotério deve ter um médico veterinário, tá? Então, pensando no princípio do aprimoramento, né, ele não, o que mostrou no vídeo não reflete o que a gente tem hoje em normas, em legislação, para o princípio do aprimoramento. Os testes são realizados sim, dependendo dos testes, hoje a gente já tem substituição, então entra o princípio da substituição por outros métodos. Nem sempre, isso não é só indústria farmacêutica de cosmético, isso para qualquer área.
Nem sempre a gente consegue respostas com testes in vitro. Por isso que a gente faz os testes com modelos animais dependendo da necessidade. E também, eu já falei isso com vocês, os métodos substitutivos, eles precisam ser reconhecidos, validados e autorizados. Tá? Então, não é simples a gente ter testes em substituição validados. Tá? A gente precisa comprovar que aquilo funciona, reproduz e consegue, de uma forma eficiente, substituir. Tá? Por isso que existem laboratórios que só trabalham com isso, né? Com o desenvolvimento de testes alternativos. E, às vezes, a gente tem um teste que é aprovado fora do Brasil e a gente ainda não tem aprovação dele aqui. Vou citar um exemplo bem prático para vocês, uma comparação. Vacina. Então, a vacina para a Covid mesmo. Então a gente teve uma autorização lá em um determinado país. Aí chegou no Brasil, precisa passar pela Anvisa. Precisa ter a liberação aqui. Olha só, a mesma vacina. Só que precisa ser testada e comprovada e validada. Os métodos alternativos funcionam da mesma coisa. O que vale? A pressão. Claro, né, de uma forma correta e justa, em cima, olha, se tal país já conseguiu isso, como foi a pressão aqui para sair a vacina? O governador insistindo aí, por exemplo, no estado de São Paulo, insistindo na validação da coisa da vacina para que fosse liberada rapidamente. Tá? Então, assim como a gente encontra testes que são validados fora, indústrias farmacêuticas, de cosméticos, o que a gente pode ver é se a rapidez que isso é feito aqui. Tá? Por quê? Não adianta querer fazer um teste aqui in vitro, que é feito fora, se aqui não foi validado. Então, isso tem sido feito pelo CONSER. Né? Então, tem sido publicada as resoluções normativas para alguns testes. Todos são possíveis? Não. Né? Então, o andamento hoje está exatamente aí. Primeiro, lógico, sempre seguir o princípio do aprimoramento, sempre pensar no bem-estar do animal. E outra coisa é cada vez mais tentar métodos de substituição. Tá? Deixa eu ver aqui só o que o Gustavo colocou. Professor, mas por que algumas empresas já são Eu já escrevi errado, é cruelty free, professor. Cruelty free em cosméticos utilizando os métodos in silico, em vivo In e vitro. outras Aí eu escrevi in vitro, errado. né? Ok. E outras empresas ainda não. Então, isso depende. O que acontece? Para começar, e você tinha até perguntado uma coisa interessante aí que o Gustavo perguntou. Esse in silico. Então, vamos lá. Existem os testes in vitro, que seria em laboratório, utilizando, por exemplo, culturas de células, tá? Ou seja, não utilizando animal, mas utilizando material biológico proveniente de animais ou de humanos, tá? Com técnicas laboratoriais. Então, isso seria in vitro. O grande exemplo que nós temos hoje são as culturas de células. In vivo, quando a gente utiliza o animal, e in silico. In silico. Hoje, existem até empresas trabalhando para isso, que é isso que a gente espera, que entra no princípio ético da substituição. In silico é quando a gente usa métodos computacionais para substituição dos métodos in vivo. Tá? Então, existem empresas criando softwares que fazem análise de testes, por exemplo, de toxicidade. Tá? A intenção não utilizar, substituir, então, esses testes, essa análise por software, substituir aí pela análise em animal, ou 100% ou não. Tá? Então, isso tem sido feito. Né? Então, tem uma empresa, depois eu mando para vocês conhecerem uma delas, que é in vitro. In vitro a gente escreve com N só, mas essa empresa é in vitro com 2 N's,
e que fala sobre os testes, por exemplo, em sílico, tá? Restrições enormes, né? Então, a gente precisa ver primeiro, né, que nós temos indústrias diferentes que fazem testes com seus objetivos, tá? Se o objetivo for o mesmo, isso cai lá no CONSEA. Se tem um teste validado no Brasil, que aquele teste é para comprovar tal efeito, tal toxicidade, e ele já não é mais, já tem um método alternativo validado, comprovado, para aquela finalidade, para aquele objetivo, todos devem seguir aquilo, né? Então, alguns testes hoje, obrigatoriamente, são feitos in vitro, e aí tem a opção hoje, que estão desenvolvendo em sílico, tá? Mas volto na questão, né? Precisa ver qual é o real objetivo, porque muitas vezes isso é muito comum, principalmente in vitro com in vivo. A gente vê a indústria farmacêutica fazendo os testes in vitro. Aí fala, mas vocês estão fazendo testes in vitro, por que a outra indústria farmacêutica, trabalhando com o mesmo analgésico, então, olha, uma ótima comparação, estão trabalhando com modelo animal. Uma fica in vitro, a outra fica em vivo, tá? Às vezes é uma fase diferente do teste, tá? É um trabalho testando uma outra forma de toxicidade que interessa para eles naquele momento, tá? E que para aquele tipo de teste que eles realizam, ainda obrigatoriamente eles devem usar modelo animal, tá? Então isso vai depender dos tipos de testes e da legislação que tem em cada país, porque uma coisa também é a gente falar de um teste que está sendo feito aqui em sílico ou in vitro e tem uma indústria fora do Brasil que faz em vivo. Aí é exatamente o mesmo teste, com o mesmo objetivo, tudo, mesma justificativa. O que acontece? Lá naquele outro país, eles ainda não validaram o teste que a gente tem aqui, que foi desenvolvido e validado aqui in vitro. Sabendo que aqui existe isso, o que eles podem tentar é validar aquilo no país deles. E a mesma coisa o Brasil faz, tá? Então é isso que a gente observa para muitos testes. Lógico, tem empresas que podem abrir mão de realizar alguns testes porque não querem trabalhar com animais, tá? Então, isso vai dar opção de cada empresa. É lógico que isso precisa ver o quanto ela pode caminhar com isso sem fazer um teste em animal, né? Então, tem as suas vantagens e desvantagens aí nisso, tá? O que a gente pode concluir? Que os testes, se eles são feitos hoje no Brasil, em uma indústria de cosmético, em uma indústria farmacêutica, se usam animais, a gente concordando ou não, é porque esses testes são liberados para aquele objetivo. Pelo menos é para ser dessa forma. É lógico que se eu desconfiar e achar que aquilo não está sendo feito de uma forma correta, que existe um método já de substituição validado no Brasil, facilmente a gente pode só fazer contato com o CONSEA e fazer isso na forma de uma denúncia, porque uma denúncia não significa que você está certo e eles estão errados, significa que eles vão investigar para verificar o que está sendo feito. O tipo de teste que está sendo feito, como está sendo feito. Lógico que eles já têm todas essas informações, porque a gente manda os projetos para eles, aprovados, mas nesta situação eles fazem uma investigação, inclusive no local, tá? E aí, inclusive, com a denúncia, claro, autônoma, por exemplo, se for autônomo, não tem como dar resposta para a pessoa, mas se a pessoa se identifica, eles têm como dar uma resposta para a pessoa, né? Então, eles pegam essas informações, concluem e levam isso. Olha, isso aí eles explicam. Não, isso está correto, tá aqui aprovado, é por esse motivo. Quando você compara com outra empresa, é um outro objetivo. Então, é isso que eles acabam fazendo, tá? Então, só para explicar para vocês, em relação a esse vídeo, sim, né? Eu acho que
na forma de um protesto, mas sempre tendo a consciência do que o que a gente espera hoje que não seja aquilo, né? A gente tem aí comissão de ética para avaliar esses projetos e, teoricamente, não podemos ter uma situação com o animal em sofrimento, como mostra naquele vídeo no passado, há algumas décadas. Acredito que sim, né? Não vou citar nomes, não vou falar, né, não vem ao caso aqui, mas a gente tinha essas situações que foram mostradas naquele vídeo que hoje nós não poderíamos trabalhar daquela forma, né? Então, a gente tem aí a legislação em cima disso, e comissão de ética também, e denúncias também, o CONSER está aí, né, nestas situações, quando a gente achar que um determinado experimento está fugindo do princípio do aprimoramento e do princípio de substituição, ou até do princípio de redução, tá? Seja qual for dos princípios éticos aí que a gente for falar, isso pode ser investigado pelo CONSER. Então é assim que a gente faz, tá? Então isso é bem interessante aí que o Gustavo colocou, citando o in silico. Na verdade, eu falei sobre o in silico acho que segunda aula com vocês esse semestre, mas sem dar esse nome. Foi quando eu falei sobre os princípios dos 3 R's, eu falei que o princípio da substituição tem como base substituir os modelos animais por outros métodos, como, por exemplo, o in vitro, com cultura de célula, e eu falei por métodos, e tem lá naquele artigo que eu mandei para vocês sobre o assunto, tem lá métodos computacionais, ou seja, por métodos utilizando softwares que fazem análises aí que podem substituir um animal. Eu não sei se eu citei um exemplo para vocês desse in silico. Quando eu falei para vocês que é de praxe no curso de psicologia ter uma disciplina que estuda comportamento e que é de praxe o uso de ratos para estudo de comportamento. E os alunos ficam aí, ao longo de um semestre com esses animais e estimulam esses animais com diferentes formas para verificar respostas de comportamento desses animais. E tem uma equipe do Sul que estava desenvolvendo um software, um método computacional, exatamente para substituir o uso de animal para o estudo desse comportamento. Então você vai lá, coloca os estímulos, aplica os estímulos ali usando aquele software no computador e consegue ter a relação de comportamentos desses animais. Na época, os próprios pesquisadores que estavam, não sei hoje, que estavam desenvolvendo esse software, informaram que ele ainda não estava pronto. Eles mesmos, eles não indicavam para a substituição ainda do estudo de comportamento aí em aulas, mas que eles estavam aprimorando aquele software. Eu só não dei o nome in silico para vocês, isso seria in silico, tá? Substituía um modelo animal por um uso de uma análise por software em computador. Ok, pessoal? Deixa eu ver a Rafaela aqui. Mas, professor, não tem como garantir que eles realmente maltrataram os animais, né? Tem como hoje tem como garantir, né? Então, tem como garantir como? Esse projeto é escrito em detalhes e vai aquele formulário que vocês viram para a comissão de ética. O CONSEA recebe isso. Em um caso de denúncia, hoje o CONSEA investiga e vai verificar se aquilo está dentro dos princípios éticos, está dentro, por exemplo, do princípio do aprimoramento. Tá? Então, é lógico que essa análise já é feita antes de acontecer hoje, é feita antes de acontecer a pesquisa. Então, é a comissão de ética que faz essa pesquisa. Se depois estiver acontecendo algum abuso, aí isso é feito por meio de investigação da própria comissão de ética. Então, a própria comissão de ética ela tem poder
para investigar as pesquisas que estão sendo feitas e também assim como o Conceia pode. Tá? Então é dessa forma que a gente acaba fazendo. Tá certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo da disciplina. Acho não, tenho certeza que é um conteúdo que é importante para a vida de vocês. Eu acho que é um diferencial vocês terem esse conteúdo para a formação de vocês, considerando que outras universidades, infelizmente, não têm esse conteúdo. Um conteúdo que não é importante somente para quem vai trabalhar com experimentação animal, né, mas para qualquer profissional da área da saúde. Até pensando no que eu comecei a conversar com vocês, né, sobre a nossa área de atuação, a atuação do profissional biomédico. E muitas vezes a gente vai para uma indústria farmacêutica trabalhar, a gente vai em empresas que trabalham com desenvolvimento de métodos de diagnóstico, e o nosso trabalho, por exemplo, se a gente pegar cargos de assessor científico, o nosso trabalho muitas vezes é apresentar aquilo que está sendo publicado na literatura, tá? Seguir aquilo e apresentar resultados e comparar com outros que estão sendo feitos, os nossos com os outros. Para apresentar os outros, eu preciso ler. Então, eu tenho colegas, por exemplo, na área de imagem. Né? Olha só, né? A gente fala, mas eu não vou para essa área, eu quero uma área que não tem nada a ver com a área de imagem. Não, hoje eu tenho uma ex-aluna da biomedicina, a Pamela Bertolazzi, que ela desde o começo foi para a área de imagem, ela fez estágio em tomografia e ressonância, ela foi trabalhar com tomografia no Sírio-Libanês, assim que ela colou o grau, e ela foi contratada em seguida, ela, por meio até de uma forma de convite, ela foi contratada pela Siemens, que vende os aparelhos, fabrica os aparelhos de tomografia e ressonância, para trabalhar na Siemens como especialista em imagem. E ela está lá, ela teve agora uma promoção para um cargo importante dentro da Siemens, e o que ela fazia inicialmente era exatamente, ela dava assessoria para os clientes que usam ou pretendem comprar os aparelhos da Siemens, tá? Mostrando como os testes são feitos, tá? Mostrando o que está sendo publicado em relação ao uso da ressonância, da tomografia, da medicina nuclear, por exemplo. E a gente sabe que muitos testes são feitos em modelos animais. Então, qual que é o papel? Era o papel dela? Hoje ela está com um cargo, um outro cargo administrativo, mas sempre ligado à pesquisa também. Então, ela continua tendo que ler muitos artigos. Então, o que acontece? Ela tinha que pegar uma série de trabalhos, de artigos publicados, ela tem que fazer isso, aliás, mas principalmente no início, ela lê esses trabalhos, né, e apresenta isso para os clientes e para a empresa dela. Tá? E muitos trabalhos envolvem modelos animais. E aí vem a importância da disciplina, que dá um conhecimento básico para vocês, como eu falei, né, se vocês não tiverem esse conteúdo falando sobre genética de animais, sobre status microbiológico dos animais, sobre micro e macroambiente, muitas vezes a gente tem dificuldade do entendimento daquele artigo, tá? Dos resultados, dos métodos. Tá? Então, esse conteúdo acaba ajudando muito vocês no entendimento de trabalhos que utilizaram modelos animais. E vou além disso. É uma coisa que a Pamela nunca esperava. Eu tenho bastante contato com a Pamela, com essa ex-aluna, e uma das coisas que ela não esperava, trabalhar com modelo animal. Então, olha só, a gente usa hoje tomografia e ressonância para humanos e para medicina veterinária. A gente precisa disso para animais de estimação. Tem uma outra aluna do curso, colega de vocês, ex-aluna, a Ariane. A Ariane está num centro de diagnóstico veterinário. Então, ela faz tomografia e ressonância de pequenos animais, animais de pequeno porte e de médio porte. Então, eu tenho um grupo de pesquisa da USP,
que recebe alunos também, tem 4 ex-alunos lá trabalhando, e eles fazem trabalho em pesquisa com modelos animais, com medicina nuclear, com tomografia, com modelo animal, né? E aí, precisa montar projeto de pesquisa ou precisa trabalhar com isso. E a Pamela, dentro de uma das maiores empresas que nós temos na área de imagem, né, que é a Siemens, sem conflitos de interesse, estou citando nomes porque ela trabalha lá, porque só para vocês terem como exemplo, mas tem outras empresas também, mas a Pamela trabalha nessa empresa. E, ela foi fazer alguns testes, ela tinha que validar porque um cliente queria trabalhar na área de veterinária, queria um produto, um tomógrafo, um aparelho de ressonância para fazer exames naqueles modelos animais, aqueles animais de estimação e animais de laboratório também. Então ela teve que fazer alguns testes com camundongos, tá? Inclusive, eu tenho uma parceria com uma pesquisadora que tem interesse nos resultados que a Pamela teve, porque ela tem interesse em analisar, aliás, nós temos interesse em fazer algumas análises em camundongos com infecção pulmonar por um fungo, né? E a Pamela conseguiu alguns resultados aí bem interessantes em um aparelho super sofisticado. E o que ela teve que fazer para fazer isso? Ler muitos trabalhos e ter esse conhecimento sobre a experimentação animal. Até para saber o que ela pode e o que ela não pode fazer, até onde ela pode ir, o que ela tem que fazer, qual que é o passo a passo. Tá? Então, olha só, acabei de citar uma área, né, que muitas vezes a gente pensa, nossa, não tem relação nenhuma. Total relação. Total relação. É lógico, quando a gente fala de animal de estimação, não tem esse... igual a Ariane faz lá no dia a dia dela, ela faz todos os dias, ela faz toma e ressonância de animais. Só que isso não vai para a comissão de ética, isso não vai para o conselho, nada disso, porque são exames que são feitos em animais de estimação. Então, tem o médico veterinário clínico responsável. Quando envolve pesquisa, como vocês já sabem, nesse momento, então, tudo que envolve pesquisa vai passar, né, por todo aquele processo na comissão de ética, até exatamente para não acontecer maus tratos, qualquer procedimento que leva a dor maior para o animal. É por isso que tem que passar pela comissão de ética, que vai analisar então o princípio, vai ver se está tudo dentro do princípio do aprimoramento. Uma das coisas que a gente precisa verificar, como eu falei para vocês, então a gente provavelmente tem essa intenção de fazer esse protocolo aí com infecção pulmonar, com patógeno, com fungo e análise por tomografia. E, se possível, medicina nuclear. Agora, é uma infecção, é uma pneumonia importante. Então, quando a gente montar esse projeto, a gente vai pensar nesse animal, né? Então, se vai trazer algum sofrimento ao longo da pesquisa ou traria após a pesquisa, se esse animal não for sacrificado, a gente precisa ver se isso obrigatoriamente tem que ser sacrificado ou não. Nesse caso, tem que ser sacrificado porque a gente vai fazer uma análise do pulmão do animal. Mas se não fosse, dependendo da situação e da doença, ele teria que ser sacrificado. Isso acontece, por exemplo, a gente estudou muito já a leishmaniose. A gente tem, graças aos animais, como por exemplo o hamster e outros roedores, que a gente tem informações hoje, medicamentos para a leishmaniose, né? E quando a gente estuda em modelo animal, se o modelo animal fica doente, mas eu não vou analisar. É difícil isso não acontecer, né? Mas se a gente pega uma situação que eu não preciso remover órgãos do animal, mas se eu deixei o animal doente, dependendo do estado do animal, ele deve ser sacrificado. É a mesma coisa que o animal de estimação. Então isso tem que entrar no projeto de pesquisa, porque o que a gente não pode é deixar esse animal em sofrimento. Se for um curto período de tempo, alguns dias, algumas semanas, eu consigo recuperar a saúde desse animal por meio de medicamentos. Isso quem vai analisar é o médico, o pesquisador junto com o médico veterinário, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado.
da disciplina. Foi um prazer ficar com vocês aqui mesmo à distância ao longo desse semestre. Isso não é praticamente uma despedida, até porque eu estarei em contato com vocês o tempo todo até o final do semestre, mas ao vivo provavelmente talvez seja a última aí, né? Só se tiver algum problema em avaliação final, mas não vai ter, né? É para a gente voltar a conversar presencialmente, mas estarei em contato com vocês pelo chat. Vou deixar eu falei que ia falar pouco hoje, deixar o tempo hoje para vocês assistirem os seminários. Vocês têm um tempinho curto aí, mas assistam então na próxima aula, tá? Então na próxima aula vocês estão liberados de chamada. Eu fico no chat disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem, mas eu vou deixar o tempo da aula da semana que vem exatamente para vocês assistirem os seminários, porque em seguida a gente tem a prova final, tá? Ok, pessoal. Não conheço vocês pessoalmente, espero conhecê-los, vou conhecê-los, porque todos os alunos, quando eu falo, né, conhecê-los, os alunos que estão hoje no atual terceiro semestre, os alunos do semestre passado, então eu vou conhecer vocês pessoalmente, espero que logo, né, a gente não sabe como fica a situação em relação à pandemia, mas quem sabe o ano que vem a gente já volta, né, de uma forma presencial, e se isso for possível, eu acredito que sim, vamos torcer para que sim, né? O ano que vem vocês estão no terceiro, próximo semestre quarto, depois quinto semestre. Sexto semestre, aí espero que sim, né? Que a gente já esteja numa situação bem melhor. E se a gente tiver de forma presencial, eu vou ter uma reunião com vocês. Então, eu sou responsável pelos estágios supervisionados do curso de biomedicina e eu faço sempre uma reunião com os alunos no sexto semestre para começar a trabalhar a escala de vocês. Então, essa reunião é uma reunião obrigatória. Esse semestre eu já fiz a semana passada, com os atuais alunos do sexto semestre, de uma forma remota, online também, né? Então, o ano passado, mesma coisa, né? Eu fiz isso, essa reunião aconteceu de uma forma online, mas voltando presencial, faço isso presencial. Aí vou conhecer vocês, independente disso, se a gente começar antes a aula presencial, eu passo um dia, vejo um dia e passo na sala de vocês para dar um oi, para conhecer vocês pessoalmente. Não digo pelos corredores, só se vocês mexerem comigo, não fiquem bravos, porque eu não vou, com certeza não vou reconhecer vocês, né? A gente não ficou sempre, eu fiquei com câmera aberta e ora eu vejo a foto rapidamente, foto pequena de vocês aí, de alguns, mas isso não é suficiente para eu chegar e olhar e falar, sim, é você e não é, tá? Ok, pessoal? Então, eu desejo uma ótima finalização de semestre para vocês e de ano, né? Que vocês fiquem bem nesse período. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o semestre. Esse semestre, independente se está online ou presencial, é o que a gente tem para o momento, né? Infelizmente é isso. Não adianta a gente ficar lamentando o tempo todo, pensando, se não fosse assim, porque também isso não vai levar muita coisa para frente, né? A gente não vai mudar, né? Então é o que a gente tem para enfrentar, é a nossa realidade e a gente tem que enfrentar isso da melhor forma possível, tá? Conscientes de que estamos passando por uma situação ruim e o que a gente espera é uma melhora, tá? E ver o que dá para ser feito. Então é isso que a gente tem hoje, tá bom? Então até a semana que vem, como eu falei, estou me despedindo aqui, porque provavelmente é a última online, mas fico com vocês até o final. Ok, pessoal? Queria desejar isso para vocês. Tudo de bom e a gente vai então se falando, ok? E estudem, tá bom? Tchau, professor. Obrigada. Eu não preciso fazer chamada hoje, tá, pessoal? Então, e a semana que vem também não, ok? Eu vou pegar aqui, né? Eu vejo o acesso aqui que vocês tiveram para isso,
mas se algum aluno não estava presente hoje, por exemplo, pode me mandar pelo chat aí, explicando que aí eu não lanço falta, tá? Quero deixar um tempinho aí para vocês terem um tempo para assistir os seminários. Ok? Obrigado aí pelas mensagens, vou ler aqui daqui a pouquinho aqui pelo chat, só ver se não tem pergunta. Obrigado, pessoal. Tá? Mas é isso, ok? Tá bom, pessoal? Uma boa semana para vocês. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Tchau, Pro. Obrigada. Grande abraço. Eu vou fazer o seguinte aqui. Não fechei, não. Eu vou encerrar para a gravação.